Você me ouve aí ou não? Pera aí, eu não estou escutando você. Fala aí. Não. Veio um barulho aqui, mas a tua voz ainda não. Você me ouve? Eu estou ouvindo um chiado assim do cabo, assim, mas ainda não está vindo o som. Eu estou te escutando, você está me escutando? Agora sim, É, agora sim. mas está bom, boa a Tá. qualidade? Não, É? agora ficou perfeito. Pô, que bom, então. Então eu vou jogar fora isso aqui. Ah, a gente vai jogando fora, né? Essas coisas a gente vai jogando fora. Já que não serve, né? Não serve, então é só o próprio aparelho mesmo, né? A câmera do aparelho, É, do laptop e sem microfone nenhum. Eu estou aqui simplesmente falando e é melhor do que com o microfone, né? nesse Que caso não é, é. e que não é microfone, é um brinquedo, né? É, Tudo bem aí, cara? tudo beleza. Como é que tá o Paraná? Tá desse jeito, né? Que tá meio o Brasil inteiro aí, né? Mas a gente vai se virando. É porque daí emanam essas partes dessa celeuma, né? É, com certeza. Um dos focos é o Paraná, né? O nosso Curitiba aqui, né? Famosa. Pois é, agora a caravana está chegando aí. Mas o Gabriel Schwartz é húngaro, É, alemão. é alemão, assim, muito distante, né? Não tenho um parentesco próximo. Não conheci nenhum alemão que veio da Alemanha na minha família. Todo mundo já estava aqui. Uhum. É algo comum, né? É. Mas você estava viajando esses dias, né? Esses dias agora não, na verdade eu estou preparando uma viagem para fora em abril. A última vez que eu viajei já faz um ano e pouco que eu fui para Portugal, Espanha, Uhum. para fazer shows. Acho que está se referindo semana passada que eu estava em São Paulo. Eu fui ali fazer um bate-volta ali para trabalhar no estúdio. A gente está finalizando aqui um CD novo da orquestra que eu toco aqui em Curitiba, que chama-se Orquestra à Base de Sopro. Sim. É isso. É, esse momento seria o momento da apresentação do Roberto, né? Da sua. Eu separei aqui, inclusive, os dados que estão disponíveis, né? Aquilo que o Roberto empreendeu ao longo da sua. Se abrir, eu vou ficar feliz. Aquilo que o Roberto, que nasceu em 76, né? Em Curitiba, e lá está fixado e construiu a sua carreira, que tem pontos importantes, remarcáveis, né? E a formação no IMBAP, a participação. Você fundou a Orquestra Base dos Sopros, não? Não, eu entrei já depois de algum tempo. É, Ela já existia. ela foi fundada pelo Roberto Inátali, que é um maestro carioca, sobrinho do Radamés Inátali, em 92, ainda quando se chamava Orquestra do Conservatório, que era a sede é o Conservatório da MPB de Uhum. Curitiba, que também foi fundado pelo Roberto junto com as autoridades da época aqui, né? E eu entrei em 98, então eu tô desde quase 20, completando 20 anos aí em setembro, né? E já há muitos anos eu também sou regente assistente, né, assistente de direção, além de ser músico de
tocando flauta, saxofone, eventualmente clarinete também, e Uhum. arranjador. Então, eu peguei essa história um pouquinho mais para frente. O nosso regente atual, que é o Sérgio Albá, ele faz parte lá do início, lá da fundação da orquestra em 92. Sim. Não, então eu vejo aqui que você se formou na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né? Que você tem participações em vários discos, inclusive seus, né? Autorais, mas que você gravou com Arrigo Barnabé, que você gravou com, 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 com Letieres, né? Fez concertos no Brasil e fora do Brasil, que você fundou mais recentemente o trio Quintina, né? Tocou com vários músicos, Altamiro, não, você tocou com Altamiro ou não? Eu tive o prazer assim de conhecer o Altomiro pessoalmente, porque eu fiz a abertura do show dele aqui em Assim, Curitiba. tá, certo. E assim, claro, tocando em canja, assim, eu já toquei com ele, Maravilha. mestre, né? Para mim, que sou flautista, né? O cara é uma referência com certeza até hoje. Toquei também numa oportunidade que foi feita uma homenagem para ele aqui com vários grupos vindos de fora do Brasil, Uhum. e dois grupos aqui de Curitiba. Eu estava num desses grupos, no Teatro Guaíra, um grande auditório ali, que foi muito legal. E com a orquestra Base de Sopro, eu já tive a oportunidade de tocar com vários músicos conhecidos assim nacionalmente, porque a gente tem aqui uma programação anual que recebe geralmente dois, às vezes três convidados durante o ano. Então a gente já tocou com, como você comentou, o Letieres Leite, o Arrigo Barnabé, que esse está registrado em DVD, o Egberto Gismonti, a gente já tocou, o Emílio Sei. Santiago, enfim, outros nomes assim mais conhecidos dentro da música instrumental, a Léa Freire, o Arismar do Espírito Santo, o pianista, o André Memari, que também está registrado em DVD, que nesse caso fui eu que Uhum. fiz a direção musical e assumi a regência. Enfim, realmente é um grupo assim que possibilita o contato assim com esses Outros músicos. artistas, né? É, Então, essa é a sua a construção de uma carreira, né? O que a gente pode falar de uma carreira em construção, né? Muito pouco. Na verdade, as carreiras elas se assemelham muito, né? A forma como elas são construídas, né? Os mecanismos e tal. O que vai mudar são certas peculiaridades de cada um, né? A vida de cada um, na verdade. Então, eu gostaria que, partindo dessa premissa de que a vida é mais importante do que a carreira, né? E nesse momento do Brasil, se bem que o Brasil está sempre nos seus momentos, né? Parece que o nunca momento chega lá, né? a gente fala do momento brasileiro como se ele contivesse alguma coisa de realmente nova, né? Mas o Brasil vive essa reiteração de uma, Exato. né? De uma crise que seria a nossa própria história, né? É. A nossa própria história seria a história dessa crise, né? Então, eu gostaria que o Gabriel Schwartz que ele falasse de como o músico hoje no Paraná, no estado do sul do Brasil, importante, de como ele está hoje lidando com uma carreira artística no Brasil, né? Em relação ao tempo que ele está vivendo, o tempo agora, esse tempo nosso que está aí, ao mesmo tempo que abre uma série de possibilidades, né? É como sempre o músico brasileiro no mundo, né? Com essa franqueado, né? Um mundo aberto, né? Mas também internamente sofrendo uma série de injunções que são muito também
restritivas e perigosas nesse momento. Queria, então, para não ser prolixo, como o músico Gabriel Schwartz está lidando com a profissão hoje no país? Então, realmente não é o melhor momento, né? Aqui a gente vê, eu assim, até, eu não considero a profissão de músico aquela coisa assim, como diriam, nossa, como é que você consegue viver de música, né? Viver de arte no Brasil é muito difícil. Eu acho que tem empregos assim que você trabalha muito mais e você tem muito menos liberdade e você ganha muito menos, né? Tem muita gente aí que rala, que trabalha como contratado aí, que está sendo subvalorizado, mas é o que, digamos, é o que tem, então vamos nessa, né? E já como músico a gente é autônomo, né? Tem esse outro lado que você está sempre na corda bamba, mas você também se dedicando, fazendo um bom trabalho e eu acho que o essencial que mudou um pouco na carreira do músico brasileiro há algum tempo é que dentro da música popular os músicos também estão indo para a escola de música. Então eu me dedico quase que exclusivamente à música popular brasileira, mas eu fui fazer a faculdade de música de Belas Artes, estudar o repertório erudito, teoria, toda essa parte que para um profissional, seja da parte popular como da parte erudita, é essencial. Então, eu acho que a questão do músico popular, ser aquele cara, enfim, que está só na noite, que acaba se envolvendo com a bebida e que a vida do cara é só boemia, isso é uma coisa um pouco já do passado nesse sentido, e que, claro, que existe ainda até hoje, mas eu acho que é uma questão da pessoa, como você está dizendo, saber lidar com a própria vida e consequentemente com a própria carreira, né? Ou seja, eu sou músico profissional há uns 20 anos e de lá para cá eu já toquei muito na noite, eu já tenho esse emprego na orquestra que não é um salário que me manteria por si só, mas enfim, eu tenho alguma estabilidade e eu trabalho com vários projetos. Eu sou um músico independente, que tem um grupo que é o Trio Quintina, que também é um grupo que já tem 20 anos, que uma Quem são os formação. componentes? Oi? Quem são os componentes do trio? O meu irmão, que é o Gustavo Schwartz, e o violonista Fabiano Silveira, conhecido como Tizil, que toca Certo. violão de 7 cordas e canta também. E então a gente está junto já há 20 anos. Eu acho que essa solidez assim de um grupo também possibilita você ter um respaldo maior para você também poder cobrar um cachê melhor, né, em Uhum. determinados eventos. Então, nesses 20 anos, eu vi assim que as políticas públicas aqui em Curitiba variarem muito, assim, teve tempos melhores que a gente tinha apoio da Fundação Cultural, atualmente continua tendo, mas assim o investimento é muito baixo em relação à quantidade de grupos e músicos que hoje em dia Curitiba tem. Então tá cada vez mais difícil você conseguir um apoio da fundação porque é muito concorrido. Teve uma época que a MPB aqui em Curitiba teve um auge na noite, a gente tocou em bares muito, isso era realmente uma renda significativa para o Trio Quintina e que atualmente é praticamente zero, assim, porque as coisas vão mudando E a gente e vai a reboque, né? coincidentemente com o momento político nacional, mas também a gente não sabe até que ponto tá tudo tão interligado, mas eu acredito que aqui em Curitiba mudou muito o perfil dos bares, o perfil do público que vai em bar, que está preferindo agora
ficar na área externa, os Uhum. bares são pequenos, não tem mais música ao vivo, então essas coisas vão mudando, né? Então a gente está passando um momento relativamente difícil aqui nesse sentido, mas com uma carreira já consolidada, assim, ainda tá dando para se virar. Eu vejo assim que o pessoal que está começando agora, começou há menos tempo, tá ralando um pouco mais nesse momento, assim, tá com mais dificuldade. É. Eu fiz referência, o que você falou é um lado da questão e que está ligado também à carreira, né? A dificuldade de confirmá-la, né? De erigir algo sólido, tal, isso está ligado é mais ou menos um padrão, enfim, de, de construção de um nome, né? De uma reputação, como se diz, né? Mas, Exato. mas eu pensei, porque quem me falou do Black Shoes, né, Aham. foi Dom Camilo, que é um amigo de longa data, fundador do Galo Preto. Eu não sei se você conhece o Galo Preto. É, É não um pessoalmente, mas é uma referência, um grupo que é conjunto uma referência. instrumental. E a gente se fala por telefone, porque ele tá radicado em Florianópolis, né? Ah. Saiu do Rio, me abandonou e foi para Florianópolis, está muito bem lá, acho que já há quase uma década. E a gente se fala por telefone, e na última conversação, ele só falou do Black Shoes, Olha só. só falou de vocês. Falou, pô, eu falava alguma coisa, ele não é um animal, porque ele chama de animal, em homenagem ao Alexandre Gonçalves, né? Sim, sim. Que escreveu aquele breviário, né, do Das show. histórias do choro, né? Nós somos homônimos, né? Então eu sou o Black Shoes, tem que ouvir o Black Shoes, pô, os caras, é uma loucura aquilo. E ele ficou meia hora falando do Black Shoes. E eu tive que procurar, né? Falei, se o meu maestro soberano, que é Dom Camilo, está insistindo, e realmente é formidável, né? Vocês, Márcio Schuster, né? Isso. Vocês formaram ali alguma coisa muito interessante, né? Muito concernente. Assim, tem uma. Enfim, eu também quero falar disso. Mas, voltando aqui, porque o choro foi criado aqui perto de casa, aqui do lado, na Cidade Nova, né? Ali no Rocio, Rocio Pequeno aqui, Praça 11, né? Esse território que eu quase vejo aqui da minha janela. E a história está aí, né? É disponível, tem muita gente escreveu sobre isso. Mas é a história da expropriação, né? É isso que eu falo. Quando eu vejo dois músicos brilhantes, o Márcio também é do Paraná, não? E o Márcio, ele é de Santa Catarina e a gente se conheceu aqui em Curitiba porque a gente fez a Escola de Belas Artes juntos. E ele também participava da Orquestra Base de Sopro e depois de algum tempo de formado, ele foi estudar na Alemanha, que ele vive até hoje lá em Munique. Então, ele teve essa formação maior musical dele aqui em Curitiba, né? Antes de sair do país. Tem. Então, eu vejo dois músicos do Paraná, né, que é uma realidade diversa, né, uma outra formação, né, e conseguem entrar nesse território, nesse domínio da música urbana do Rio de Janeiro, né, que depois se tornou como maneira de tocar, se tornou em gênero, né, em estilo em gênero, e agora é considerada a música instrumental brasileira por excelência, né, Sim, e disponível a todos, né, do mundo. do Né. mundo, inclusive. Eu estive num encontro de clarinetistas na Bélgica que tocavam choro o tempo inteiro. Né, o tempo inteiro. Conjuntos do mundo inteiro tocando choro, tocando Radamés, tocando, enfim.
todo esse repertório, né? Mas eu digo que a história do choro é a história do Brasil, né? É uma parte da história do Brasil e uma parte da história da cultura brasileira, né? Que está sempre exposta aos achaques do momento, né? Por isso que eu falei do momento. E o artista erudito, né? O artista com uma formação regular, né? Que tenha acesso à linguagem musical, né? Ele deve, de certa forma, se colocar em relação a isso, né? Porque eu, quando vejo vocês usando sampler, né, usando todo esse cabedal disponível da tecnologia, isso não me espanta em absoluto, porque eu estou aqui falando com você por uma videoconferência, né? chamado Hangout, né? Então, todas essas discussões foram dadas mesmo, né? Caíram em desuso, né? Já destruíram a carreira de muita gente. Vou pensar aqui no Luiz Melodia, por exemplo, que, enfim, que penou um tempo com essa coisa de saber se era samba, né? Uma besteira, né? Assim, o cara tem que fazer samba porque nasceu no Morro de São Carlos, assim. E ele fazia samba mesmo, né? E fazia muito mais, né? E essa dificuldade da crítica musical no Brasil, em especial da crítica musical, está dentro da crítica artística, né? Enfim, da teoria crítica, aquilo que no Brasil é uma confusão, uma desgraça. Mas eu queria que você pensasse um pouco aqui, e é isso que eu estou pedindo para você fazer, né? Pensar em voz alta, né? O que representa no Brasil hoje um músico de tração, digamos, erudita, né? Trabalhar uma música que tem o seu solo, a sua formação na cultura popular, no que há de mais popular, né? Que é a música desses mestiços, dessas figurinhas do povo, né? Que a história do choro nos informa que viviam ali nesses cortiços que já não existem, né? Essa é a história. Ou seja, a história do Brasil, ela se apresenta como um grande rolo compressor, né? E vai passando por cima da vida e da história dessas gentes, que são eles, sim, os responsáveis por isso tudo, né? E nós, eu me incluo, eu já tive conjunto de choro, enfim, e nós nos apropriamos disso, muito fagueiros, né? Muito à vontade, porque é assim que deve ser, né? Que a apropriação é feita e ela deve ser feita, mas nós também precisamos problematizar isso, né? Eu não sei se você já esteve aqui no Rio, você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, já estive algumas vezes. Você já tocou aqui? Já toquei também algumas vezes. Sim. Com o meu grupo, o Trio Quintina, a gente fez um show no Teatro Nelson Rodrigues, da Caixa, já há bastante tempo, antes deles reformarem, né? Que agora ele está renovado. A gente tocou naquela casa também, o Rio Cenário, algumas vezes. Ali pertinho do lado. Não sei se existe ainda. Existe. E já fui algumas vezes porque eu toco também música com peças de teatro, então tive a oportunidade de apresentar no Rio de Janeiro algumas vezes também. Eu já fui várias vezes para o Rio, na verdade, sim, em algumas oportunidades, projetos diferentes. E é uma cidade realmente fantástica, né? Mas, por favor, continue. Se você pensasse um pouco, que vocês lançam mão do choro e fazem muito bem, né? Vocês, a despeito de terem uma comunicação direta, né, os dois, e você toca a percussão muito bem também. Né? Já é do início da carreira. Um excelente percussionista. Aquilo tudo está feito, sendo feito de forma muito orgânica, né? Muito,
mas eu não sei se te interessa pensar sobre isso, né? Não, com certeza. Assim, aqui no Paraná, eu acho que essa questão já está ligada com o que você está falando, é que não só a gente aqui do Paraná, mas eu vejo que vocês mesmos que são do Rio de Janeiro buscam, acredito, como nós, no choro a nossa identidade cultural, porque a gente não tem uma manifestação musical, artística aqui no Paraná tão rica quanto o choro, mas o choro ele se espalhou pelo Brasil já há muito tempo, né? Então ele já está, digamos, todo mundo já se apropriou do choro e dentro do próprio aprendizado de música, a gente tem assim um material riquíssimo, né? E que quando você começa a se dedicar, realmente torna-se uma paixão, assim. Então, mesmo antes de eu entrar para a escola erudita e tal, eu já tinha essa identificação com a música popular. E até por isso eu acho que o choro conquista assim os próprios músicos eruditos no mundo todo, né? Assim como o jazz se espalhou pelo mundo, agora é o momento do choro que já tomou conta do Brasil, já vai tomar conta assim também do mundo dentro dessa proporção que a gente imagina dos Uhum, músicos que buscam, né, uma música instrumental. Claro, é um público um pouco mais restrito. Atualmente o público está muito pulverizado, né? A gente com a internet, com toda essa coisa, tem gosto para tudo, tem público para tudo e, né, você acha o que você quiser. Então, eu acho que o choro ele tem esse caminho, assim, como guardadas as proporções, como o jazz, agora que ele tá editado, que ele tem livros e livros com CD player para você play along, né, para você tocar junto. Eu já tive a oportunidade de estar em vários países da Europa e muita gente está interessada em tocar choro. Algum brasileiro vai lá, planta lá uma sementinha, cria um clube do choro, de repente você vai ver, não, né, o brasileiro está lá, mas o resto, quem move realmente o grupo são estrangeiros interessados em aprender. E eu acho que ali no Black Shoes, a nossa proposta é realmente trazer esses elementos tecnológicos, mas se apropriar desse repertório brasileiro, inclusive do choro, que e fazer da maneira com que a gente consegue, digamos, entre aspas. E a proposta inicial do Black Shoes, ela surgiu porque tanto eu quanto o Márcio estávamos criando repertório para tocar solo com a ferramenta do Loop Station, que é essa uhum, pedaleira que grava em tempo real. Então a gente começou a ver que nossos projetos eram muito parecidos, ao mesmo tempo, cada um tem uma forma de lidar com aquele equipamento. E a gente começou a fazer shows em parceria. Então é muito fácil, depois que um dos dois cria um arranjo e executa sozinho, a gente acrescentar a participação do outro. Então foi assim que surgiu o Black Shoes. E a gente vê que a gente tem assim a vantagem de gravar, de fazer coisas ali ao vivo, mas por outro lado a gente também não tem como executar uma música brasileira, principalmente um choro, da forma tradicional como ela é executada, né? É muito rico, é muito elaborado o acompanhamento todo que se uhum, criou dentro da linguagem do choro. Então ali a gente acaba não somente por opção, mas a gente acaba criando uma outra linguagem pelas condições com que a gente está executando esse repertório. Eu acho que isso que traz assim uma novidade
um desafio, né? Que a gente tem que, às vezes, se virar ali e fazer muita coisa para fazer acontecer assim o choro dentro da sua linguagem, mas com uma pegada assim nova, né?
quando ouço o duo, que vocês chamam de projeto, né? É alguma coisa que foi criada para ter uma inserção. É um projeto, até porque a gente tem essa característica de a gente tocar sozinho, cada um faz o seu show solo em qualquer lugar, e em alguns momentos a gente consegue se reunir para fazer acontecer mais um repertório novo, uma turnezinha de shows. E a gente ainda não tem um CD gravado, a gente está compilando, porque como a gente mora longe, esse projeto realmente acontece excepcionalmente. Algumas vezes por ano a gente se reúne e trabalha durante um período curto e depois só daqui vários meses, né? Então aí ficou Assim, com esse nome. ele é fixado aí. Em Munique, na Alemanha. Ele mora na Alemanha. Ele mora na Alemanha, em Munique. E, inclusive, essa viagem que eu citei no início da entrevista é para lá. A gente vai fazer uma série de shows na Alemanha agora em abril. Então, Pois bem, eu estava conversando com o Munha. Eu não sei se você conhece o Satanic Samba Trio, que é uma experiência muito interessante de Brasília, né, que já tem também quase 20 anos. E eles fazem uma. Enfim, está aí disponível, né? A minha conversação com o Munha da Sete, que é um compositor, arregimentador, um, um cara que também se preocupa com um pensador, enfim. E ele veio me falar do choro pernambucano. E eu tive que assumir a minha perplexidade, né? Ele começou, esse é o bom da conversação, é justamente esse lado do imprevisto, né? Você está num fluxo de conversa e o seu interlocutor pode efetivamente propor uma outra direção e colocar tudo que você tinha pensado a perder, né? Mas ele reconduz a coisa e assim é que deve ser, né? E ele abruptamente começou a falar sobre o choro de Pernambuco, né, atual, né? E eu tive que assumir o meu total desconhecimento dessa cena pernambucana, né? E assim como me surpreendeu muito músicos do Paraná com uma postura musical, com uma apresentação musical notadamente erudita, né, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar um espaço intermédio, né, entre o choro que eu vi, por exemplo, o samba choro que eu convivi com o Cláudio Camunguelo, né, sim. um flautista, talvez seja a época fosse o último remanescente do samba choro, né? Aquela coisa que você via toda a história encarnada naquele sujeito, né? O que a gente considera a história, né? Sim. Essa construção, né? Mas que acaba acontecendo quando você encontra um cara desse, né? E você convive com um cara desse, você escuta o que ele tá, a flauta do cara com toda, como eu vou agora dizer, sem ser injusto, enfim, incorrer num grande equívoco, mas um som cheio de arestas, né? Que são as arestas dessa história, né? Essa história é toda cheia de lacunas, né? De pontos sem nó, né? Sim. E que geraram isso tudo, né? A nossa história brasileira ela é decorrente, ela é o resultado dessas pequenas imperfeições, né? Com certeza. O somatório de todos os enganos, né? De todos os erros, né? E o Camunguelo era essa coisa. E eu escuto a sua flauta é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. E que também é muito bacana, né? É muito importante, assim, eu acho. Mas como é que está a cena no Paraná?
Você toca em quem? Em bares, em salas de concerto? O conjunto instrumental de sopro, a orquestra de sopro, você já falou umas vezes, ela é subvencionada pelo Estado ou vocês recebem? Como é isso? Ela é subvencionada pela prefeitura, é municipal, né? No caso da Municipal. Fundação Cultural de Curitiba, né? Através de um instituto que chama ICAC, Instituto Curitiba de Arte e Cultura, que gerencia os recursos repassados pela fundação, que mantém alguns grupos, que no caso é a orquestra à base de sopro, tem uma orquestra à base de corda, que são cordas brasileiras, a maioria dedilhadas, né, como um grande regional, digamos assim, que antigamente essas duas orquestras formavam, era a orquestra do conservatório. Em algum momento, lá por 98, quando eu estava entrando, foi feita uma separação em sopro e cordas. Então, elas trabalham separadamente atualmente. Essas duas orquestras, temos aqui um coral adulto, que é o Vocal Brasileirão, que foi fundado e regido pelo Marcos Leite durante muito tempo, também na época do Roberto. Garganta, né? Isso, e que continua até hoje o regente é o Vicente Ribeiro, também carioca, radicado em Curitiba há muito tempo. E tem um coro infantil, que é o Brasileirinho. Aí, além desses grupos populares, tem a Orquestra Camerata Antíqua de Curitiba, que aí é uma orquestra erudita, que também tem o coro, e tem uma banda que chama-se Banda Lira, que toca mais em eventos da prefeitura, uma coisa assim. Então, toda a verba destinada da prefeitura através da Fundação Cultural, ela é administrada por esse instituto para esses grupos, né? E alguns espaços que eles também gerenciam aqui em Curitiba. Agora, sobre a cena, assim, digamos, seriam essa instituição, assim, essa coisa que tem um respaldo governamental aqui em Curitiba, né? Mas a cena curitibana, ela tem muita gente fazendo música brasileira de boa qualidade, de forma autônoma, né? Tem muitos grupos. A gente teve aqui em Curitiba um Clube do Choro, que atualmente está, digamos aí, adormecido já há alguns anos, mas Uhum. que foi uma iniciativa do João Egashira, que é um violonista que é regente da Orquestra Base de Cordas atualmente, e que a proposta dele para um grupo de músicos foi que a gente realizasse uma vez por mês um festival de composição de choro. Esse era o compromisso do Clube do Choro. Então a gente se reunia para uma roda de choro todo sábado. A gente tinha o apoio de um local onde a gente realizava a roda, e o dono, que era o Robert Amorim, Beto Batata, ele pagava um cachê semanal, e com esse cachê a gente fazia um festival de choro por mês, e o cachê se tornava assim o prêmio para a música que fosse vencedora. Então, Uhum. isso foi um período muito legal, que durou uns 3 anos, eu acho que a partir de 2003, mais ou menos, e a gente fez realmente um festival de choro por mês, e isso acabou que no final, quando a gente acabou parando de fazer, já tinha mais de 300 composições que tinham participado desse festival, e começou a surgir também vários músicos que dali acabaram gravando o seu CD autoral de choro, de música brasileira. Então essa cena acabou se ramificando, assim. A gente tem vários músicos aqui, compositores de choro, cada um com seu trabalho próprio, e depois de um tempo, eu acredito, como resultado da implantação do Conservatório da MPB aqui em Curitiba,
que muitos grupos de MPB começaram a surgir a partir dessa formação, né, digamos, dessa semente ali que foi plantada. Então a gente tem aqui muitos grupos autorais também de MPB e tal. Enfim, a cena em Curitiba ela é bem vasta, assim. Também tem muitas bandas de rock, aqui é um celeiro assim de banda de rock, mas que atualmente é aquela banda de rock que já é alternativo, que já foi o tempo que a banda de rock fazia composição autoral e com letras em inglês, por exemplo, é uma ou outra. O pessoal está escrevendo em português, está misturando elementos da música brasileira com rock e tal. Então, é bem diversificada a cena aqui e tá bem interessante também.
É porque nós somos da mesma geração, né? Eu sou de 72, você é um pouco 76, mais jovem. Mas nós somos da mesma geração, né? E eu acompanhei a nossa geração, nós somos a geração que sofreu todas as consequências, eu diria, deletérias, né, das enormes transformações ocorridas no mundo, né, nas últimas 2 décadas, né, e as consequências num país periférico como o Brasil são devastadoras, né? E aqui isso tudo foi implementado pelos governos social-democratas, né, do início da década de 90. Então, a nossa geração, ela foi, de certa forma, seccionada, né? Eu senti isso na carne, eu não sei qual foi a sua, gostaria de saber. Seria uma pergunta, uma instigação, porque eu estava no início da década de 90, 91, eu estava entrando na universidade, né? Entrei num ambiente de música instrumental, né? Eminentemente instrumental. E aderi a isso de forma espontânea, de forma unívoca, né? E estava construindo uma carreira musical, né? Com várias formações, num ambiente muito rico de troca, como é esse ambiente do conservatório, né? Onde se produz música o tempo inteiro, se pensa música, principalmente se faz música, né? Os grupos são formados, né? Essa é a grande experiência de um conservatório de música, na verdade, né? Ele pretende oferecer uma formação de análise musical e de aprofundamento da harmonia, do que seja, da composição, mas o que a sua valia mesmo está na possibilidade da formação dos conjuntos, né? Na aproximação dos jovens. Exato. Que estariam dispersos, de outra forma estariam dispersos, né? E ali eles se encontram. E eu senti que não só a minha vida, mas a vida de todos os outros jovens que me cercavam foi duramente atingida. Duramente atingida com o que eu pensei em um neoimperialismo aqui, né? Essa nova economia de mercado que trouxe muitas coisas boas, inclusive a possibilidade de nós estarmos falando agora, mas teve consequências destruidoras, porque foi mesmo ela abrangente, né? Alguma coisa que se estabeleceu de cima para baixo e amputou uma série de possibilidades, eu diria, né? Então, a música instrumental, partindo dessa premissa, né, se nós aceitarmos isso, ela fica numa condição completamente desvantajosa, né, fragilizada, né, porque exigiria uma sociedade onde as questões da teoria estivessem mais ou menos assentadas, né, houvesse uma tradição teórica, uma tradição teórica arraigada o bastante para que a linguagem da música, ela mesma, né, sem nenhum subterfúgio de nenhuma espécie, pudesse ser acolhida. E a música instrumental acabou ficando como alguma coisa estranha, como alguma coisa de difícil aceitação, né, como coisa de nichos, de grupos isolados, né, elitista, quando é alguma coisa completamente... quando é ao contrário, né, a música por ela mesma... Deveria ser considerada natural, né?
Eu concordo com você, assim, que é realmente a música instrumental atualmente, já há muitos anos, está nesse espaço restrito, assim, né, em relação ao público. Na verdade, dentro da minha formação, da minha carreira, eu nunca percebi a música instrumental de uma forma diferente dessa. Assim, acredito que talvez antes houve um boom, assim, um interesse maior, assim, pela música instrumental. Acredito até aqui no Brasil, lá na década de 70 mesmo, com o Hermeto, com o Egberto, havia, assim, um público consumidor mais amplo, né? Agora, desde aí, onde eu me conheço por gente aí, quando eu era criança, já era o rock nacional que dominava as rádios, enfim, acho que já estava totalmente instituído o sistema de jabá e coisas de gravadoras aí que já dominavam a indústria da música, né? Então, eu acredito que isso já vem até de antes, assim, da nossa formação musical. É uma pena, realmente, eu acho que a música instrumental, ela tem muito a dizer, e ela não exige tanto quanto as pessoas acham assim que é difícil entender ou talvez aprender a gostar de uma música instrumental, né? Mas a gente também não pode negar que as palavras elas comunicam diretamente, né? E muitas vezes a música pode até estar inserida já num contexto que a pessoa se identifica através da letra, e para ela realmente não vai interessar muito qual é o estilo musical, se aquela letra diz alguma coisa para ela, né, como público, assim como ouvinte. E o que eu lamento mais, na verdade, é que a canção brasileira, ela já foi muito, muito melhor. Ela já teve muito mais qualidade dentro da sua composição, dentro das letras, da poesia que era, né, presente, e dentro da concepção estética utilizada para se fazer os arranjos, toda essa, enfim, a riqueza musical que a gente tinha na, na década de 70 ainda, com a Elis Regina, por exemplo, com todo o repertório de samba, que nessa época tem registros maravilhosos, né, como os discos do Cartola com o Regional, enfim, Edições Marcos Pereira. é, a gente teve, assim, uma época ali que, sendo música instrumental ou não, a música brasileira que estava na mídia era uma música boa, né? Era uma música de boa qualidade, da melhor qualidade que talvez a gente ainda tem hoje uma música sendo produzida no Brasil com a mesma qualidade, ou, claro, nem sempre com a mesma genialidade que a gente já teve, né? Mas com certeza sempre tem alguns gênios que se destacam aí e que eles estão numa posição, acho que atualmente restrita em relação ao público por uma questão de mercado mesmo, né? Enfim, eu não sei aí chegar numa conclusão o que realmente causou essa mudança no mercado, assim, mas eu imagino que já vem um pouco de antes aí, da década de 80 mesmo, essa mudança aí no perfil do público consumidor, porque estava sendo enfiado na goela abaixo pela televisão e rádio e tudo, o que era, digamos, de mais fácil entendimento ou que leva a pessoa para um lugar assim mais de euforia e festa e não sei o quê, e eventualmente a música de melhor qualidade, a música instrumental, a música com uma poesia mais elaborada vai levar o público a um momento de maior reflexão e, enfim, um outro tipo de audição, né, que
que hoje em dia não é o que o povão quer, né? A gente vê aqui no Paraná, acho que é uma tendência nacional também, mas a gente tem aqui o sertanejo dominando, assim, esse sertanejo que não representa a cultura que já foi um tempo atrás a música sertaneja, a música caipira de boa qualidade também, de raiz, que hoje em dia é simplesmente uma música pop romântica e com influência do axé e etc. E acaba virando tudo uma coisa. É, é, Chamaram o é tudo universitário, né? universitário, porque possivelmente o nível universitário hoje em dia está horrível, né? Até hoje eu não Porque consigo entender isso. porque talvez realmente os jovens universitários aí só querem saber de festa. E, e é o que acontece, infelizmente, hoje em dia é isso, né? A gente tá fora desse mercado. E aqui no Paraná ainda tem um agravante que a gente está fora do eixo Rio-São Paulo, como é conhecido, né? Para a gente divulgar trabalhos aqui a Mas nível Rio, nacional, Rio e São Paulo também estão fora do eixo, Rio e São Paulo. com certeza, né? Está tudo meio fora do eixo, Tá né? tudo fora. Está tudo fora do eixo, já não tem mais eixo. Acho É, que mesmo estipularem um eixo já correspondia a uma certa malícia, né? A sim, própria instituição de um eixo e a insistência no eixo já quer é, dizer que alguma coisa está sendo contada aí, né? é. Um eixo de nada, né? Já Agora, era, acho que já era assim, ó, até uma consequência ou uma estratégia aí dessa indústria cultural mesmo, né? lógico, a própria proposição já explicita a fraude, né? É, O próprio enunciado já evidencia a sua, né, o seu escopo, né? é, Agora, é isso, parece que a própria canção se afastou dos instrumentos musicais, né? exato. A ferramenta foi colocada em escanteio, né? É, O que possibilita, finalmente, a feitura da música, que é o instrumento musical, né? exato. Seja o canto. O canto é a expressão musical, né? A ferramenta do cantor é a sua voz, né? E você citou a Elis Regina, um exemplo, né? De quem usava a voz como emitia como se fosse um instrumento musical, né? Enfim, tinha as ferramentas necessárias para isso, né? Sim, sim. Todos os recursos ali, né? Ela era fantástica. Não há, a gente poderia ficar aqui horas falando disso, mas parece que isso tudo é consequência de uma redução da vida social, da vida Exato. à publicidade. É. Você chamou Não, de diversão, de, é, de, de, de tudo isso, né? De evasão, né? exatamente. Tudo que nós vemos agora, ou seja, tudo mais caiu no âmbito, como se fosse um grande buraco negro, né? Que é, o, tudo está sendo sintetizado pela publicidade. Né? A Exatamente. publicidade resume a vida, a nossa vida. Só que eu acho que é isso. Se o país tem um país de primeiro mundo que tem uma educação, uma formação para todos de boa qualidade, né? Que você vê que o cidadão tem uma formação, o cidadão tem discernimento para entender o que é publicidade, o que interessa para ele, o que realmente é legal, o que não é, né? Aqui no Brasil ou nos países subdesenvolvidos a grande maior parte da população se torna realmente o que a gente chama de massa, né? E a cultura de massa e aquela coisa que é empurrada mesmo. A pessoa não tem discernimento, ela vai no fluxo, porque todo mundo gosta daquilo, eu também gosto, e infelizmente eu acho que é isso. A gente percebe que depois dos anos 80, a partir dos anos 90, realmente a gente não teve
o aparecimento de grandes novidades assim na música popular brasileira, com a mesma repercussão que se tinha antigamente, porque as pessoas continuam produzindo, a gente tem grandes compositores e a gente vê eles aparecendo menos, né, na mídia. É um ou outro que consegue se destacar ali, sei lá, poderia citar o Lenine aqui, por exemplo, que já veio mais dessa época dos anos 90. A Maria Rita também, que já veio também porque já tinha um público, né? Talvez através do legado da Elis, mas você vê que eles aparecem com muito menos repercussão do que poderiam ter, né? No caso. Eles justamente hoje pontuam a publicidade, né? Quando a É, publicidade, porque a publicidade não é só a venda de produtos, né? Ela não é só o meio pelo qual esse grande mercado se utiliza para tentar dar vida ao que não existe. é o que exatamente é convencer que você precisa de uma coisa que você não precisa, né? Eles conseguem convencer. E por isso a insistência, né? Que você tem que insistir a cada vez e sempre sobre alguma coisa que efetivamente não existe. Né? É. Só que eu acho que é isso. O músico
uma acepção possível, e me parece definitiva, do músico, é aquele que, a despeito de tudo isso, ele tocando o instrumento dele, ele se sente completo, né? Ele se sente É, total, não é isso? é o que É um músico. Né? é a natureza da gente, né? É, Mas é depois que você se faz assim esse esforço, né? Você porque hoje em dia a gente, além de músico, tem que ser produtor, né? A gente tem que se auto fazer a nossa autogestão, né, da nossa carreira e buscar oportunidades sendo músico autônomo. Então, é um pouco decepcionante você ter esse tipo de resultado assim, que não é, digamos, um sucesso nem numa escala pequena, né? Uma coisa não, assim, que você vê uma cidade que tem 3 milhões de habitantes, você não consegue 30 por dia num lugar que é 0,001, eu acho, sei lá, menos ainda. E como atingir também o público com essa publicidade que a gente tem que se utilizar da publicidade também para poder vender o nosso produto cultural, né? E hoje em dia a gente está nas redes sociais, essa coisa do Facebook está também super pulverizada, você não sabe quem que você consegue atingir com aquela publicidade que está fazendo. Então, eu acho que é um momento bem difícil assim para o músico autônomo, passado assim o início das redes sociais que todo mundo ficava sabendo de tudo, agora já tem tanta gente envolvida, tem tanta gente divulgando coisa ali que você também é mais um grãozinho lá perdido, né? No YouTube é a mesma coisa, a gente tem tanta, tanta gente publicando e tanto conteúdo, né, através da internet que a tal da, assim, que todo mundo considerava um espaço democrático, no fundo, não dá resultado, né? A gente tem um resultado muito pequeno, assim, né? é. A televisiva venceu, né? Então, na verdade, o YouTube representaria uma abertura, né? Uma implosão, né? de, de tudo mais, de tudo que havia sido feito, né? Ele, É, inclusive, de toda a dificuldade à comunicação, né? Facilitaria a emissão e a recepção, e não só, né? O YouTube é a possibilidade desse debate em tempo real, né? E efetivo, né? E até cruel, né? Porque desde o momento que essa nossa conversa esteja no ar, ela já está sofrendo crítica, né? Ela já pode sofrer claro. edições e comentários, o que seja. Né? Então, isso tudo representou, quando eu vislumbrei o YouTube, né, assim que ele foi criado, eu falei, isso aqui é uma novidade. Né? Isso aqui, de todo esse mar de coisas, né, que pretendem o novo, isso aqui é a novidade. Isso aqui está trazendo mesmo uma nova possibilidade de comunicação mundial, né? Porque se eu colocar uma legenda em inglês aqui, eu estou falando com o mundo, né? Sim, Que não é o meu interesse, efetivamente. Eu quero, quiçá, falar com os brasileiros, se os brasileiros receberem uma parte, mas acaba que todo esse excesso de informação, né, produzido gera o que é o óbvio, né? Gera saturação. Né? é, Ou seja, nós saímos, a nossa geração, mais uma vez, saiu de um quadro de estagnação e de total impossibilidade de amealhar informações, né? Caiu uma fita cassete, uma videoaula de alguma coisa, era uma loucura. era isso mesmo. E aí, É, quando caiu, tem um vídeo cassete, alguém tem uma fita de um baterista, eu sou baterista, era, né? De um músico tal, que aí você ia atrás, tinha que fazer, juntar dois videocassetes para fazer uma cópia, uma qualidade ruim.
né? E é, aquilo era de uma importância, a gente assistia aquilo repetidas vezes, né? E agora, um clique de botão, eu tenho acesso a isso e muito mais, né? A quase tudo, como diria, né? é, O YouTube disponibiliza no campo do audiovisual um cabedal quase que completo, né? Quase que é, absorvente mesmo de tudo que foi produzido. Né? Lógico que tem muita coisa que fica de fora. Né? Então, nesse sentido, é importante notar o que está de fora. Né? é, Se há uma pretensão à completude, a ser um painel total de tudo que foi produzido no campo do audiovisual, cabe a nós descobrir o que fica de fora disso. Né? O que não cabe nessa. Talvez essa nossa conversação seja um grande exemplo disso. Né? é, Talvez ela não caiba, ou seja, dois músicos, dois artistas se dispõem a conversar numa segunda-feira, né, qualquer, e poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e estão aqui falando sobre coisas que interessam efetivamente, acho que tem uma validade, tem um interesse público, né, por isso está sendo feito, mas que provavelmente terá uma absorção limitada, né? ah, com certeza. Um público muito restrito de pessoas a um público muito restrito chegarão essas informações, né? No meio desse grande oceano que é o Facebook e o YouTube, né? É, realmente. Enfim, também não há, mas acho que qualquer analista sério e que esteja atento, enfim, aos tempos que correm, e tente fazer alguma análise de conjuntura e de perspectiva, acho que é complicado para esse hoje estabelecer qualquer tipo de medida do que possa vir a ser, né, do que possa acontecer É, no é horizonte porque próximo. realmente eu acho que ainda é uma situação em processo, né? Como você falou, a gente é de uma geração que isso não existia, né? A gente é de uma geração que não, a internet não tinha chegado ao público em geral. E quanto mais as redes sociais e essa nova forma de vida social, né? Que, inclusive, na nossa, eu particularmente demorei algum tempo a aderir e absorver, porque tinha também uma espécie de negação, assim, né? Pô, ficar o dia É porque inteiro a no gente tinha vida, né? computador. Oi? A gente tinha vida, né? Exato, a Não vida é rede real, social, a gente resistiu um pouco à vida digital, né? Então, tem até a por vida. isso, a gente chega um pouco atrasado, a gente tem assim tem menos traquejo com isso e se aproveitou menos disso do que as gerações novas que já entraram logo no começo, né? Que já sabe como fazer, mas eu acho que isso a nossa geração, ela pegou justamente essa transição. Eu acho que quem já chegou depois ainda teve um pouco uma vantagem, digamos assim, de já entrar no início. A gente ficou no meio do caminho, né? Exatamente. E agora a gente não sabe aonde isso vai dar ainda, né? Porque Não, realmente ninguém sabe. até agora esse pessoal que já tirou proveito disso realmente não continua, não é uma coisa que seguiu assim, que o cara fez sucesso no YouTube uma vez, ele está garantido, ele vai sempre ter o seu público. Não é bem assim, né? Acaba que uma hora o YouTube vai engolindo, né? Vai ser todo dia, cada minuto, segundo, vai aparecendo uma coisa nova e é um consumo muito rápido, né? As É, pessoas. o YouTube será ele mesmo engolido. É certo. Ou seja, tudo. É por isso que eu me preservo, de certa forma, porque é aquela coisa, nós tínhamos vida antes disso tudo, né?
Então, eu quando coloco os trechinhos de coisas que eu fiz, dos encontros que eu estabeleci com algumas criaturas formidáveis, enfim, é a minha vida. Isso não é propaganda, isso não é publicidade, isso não é projeto, né? Isso não é. Eu não estou construindo uma carreira no YouTube. Enfim. É a minha vida que eu resolvi colocar trechos dela. Né? E se interessar alguém, ótimo. Né? Uhum. E aí eu espero que essas pessoas se comuniquem, que elas mesmas, elas também se coloquem diante de tudo isso, né? Que elas tenham alguma posição diante disso. Né? Aquelas coisas que eu fiz, os encontros que eu mantive, as coisas que eu acredito e empreendi, que, de certa forma, encontrem pessoas também que se interessem e que tenham mais ou menos a mesma apreensão, né? E que se comuniquem. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade de se comunicar. Né? Apesar da comunicação atual tão agilizada, né? Ter o reclame, né? De tá sempre piscando essa coisa, né? Comunique-se, 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 né? Os É jovens têm uma incrível. extrema dificuldade, né? Não, Porque eu, a comunicação não é alguma coisa exatamente simples, é, simplória. Não é simples, por né? mais que tentem hoje em dia dizer que é, né? E quando o YouTube foi criado, eu não lembro se já havia Facebook, acho que não. Algumas pessoas próximas diziam, pô, você tem que colocar o teu acervo e tal. Né? Porque Uhum. desde que eu me ausentei da música, já são quase 20 anos, eu comecei a juntar materiais de outras áreas, né? Enfim, literatura, muita literatura e filmes, e shows, concertos, enfim, acabei virando um acumulador. Colecionador, né? Um colecionador. Muita coisa, inclusive parei, porque tá bom. Né? Tem que dar um termo. Mas eu sempre fiquei com o pé atrás, falei, poxa, o YouTube vai querer virar sócio disso. Né? É, Ele é meu sócio, ou seja, ele é um conglomerado comercial financeiro, e vocês vá saber o que mais, né? Os interesses ramificados desses caras no mundo, chamado Google, né? E agora é, tem Google, e aí vai saber o que é o Google, né? Quais são os seus trâmites, né? Quais são as suas conexões escusas nesse grande mercado mundial, que inclui a Torre Eiffel, o cartel de Cali, né? Tudo que se possa pensar. Então eu não vou, enfim, a minha vidinha modesta, né? A modesta construção que eu tenho, a obra que eu já tenho, né? Que tem a importância que tem, né? E que terá no futuro a importância que terá, né? Que já não me cabe, mas eu não vou efetivamente permitir que o Google se torne sócio disso, porque ele não teve nenhuma participação nisso. Entendeu? é, Eu, eu, esse material já é dele, porque está sendo feito a partir da sua plataforma, né? sim, Então, de certa forma, ele está participando disso, né? E sim, sem ele isso não seria possível. Então, ok, que ele, enquanto ele existir, que ele mantenha isso e que... Agora, ele começou, como tudo no capitalismo, parece, como diz o Zé Paulo Neto, né? Ele civiliza através de meios bárbaros, né? Ele não é só, ele não é só civilizador e ele não é só bárbaro. Ele é justamente essa indefinição entre esses dois ciclos históricos, né? Essas duas épocas. Né? Ele civiliza, mas ele também traz no seu bojo muita destruição. Né? Então, o YouTube, ao mesmo tempo que ele abre como promessa, ele abria um flanco
novo e vital, né, de discussão, de propagação de ideias, né, que só teriam como intermediário o próprio YouTube, né, o YouTube seria o intermediário entre os produtores de conteúdo, né, mas que esse trâmite seria feito diretamente entre as pessoas, né, essa troca global e tal. E aí ele começa a monetizar a coisa e vai criando os tais algoritmos que outro dia eu fui tentar entender e acabei sabendo que ele vai privilegiar, depois de ler o que eles propunham, eu acabei chegando à conclusão que eles vão beneficiar, valorizar vídeos de qualidade, ou seja, me deixaram sem informação, né? O que seria vídeo de qualidade? Qual é a qualidade? Eu não sei, né? Que avalia? Então você tem um temário estabelecido, né? E um certo tipo de gosto ligado a esse temário, e esses chamados produtores de conteúdo que se valem de uma certa... O que não é algo que se jogue fora, mas não é de longe o mais importante na comunicação, né? Que é a empatia, né? São comunicadores empáticos e carismáticos, né? E que se valem de um temário disponível, ou seja, como tudo mais, como sempre foi, a audiência acaba sendo construída a partir de um interesse que se constrói a partir da própria formação do conteúdo, né? Eu estabeleço gosto a partir da reiteração do que funcionou, né? Se funcionou uma vez, deve funcionar sempre. Vai na receita. Uma receita de samba, né? Se fosse, seria ótimo. E isso funciona assim, e me diz que, desde já, o YouTube está condenado. Porque ele entra com isso numa entropia. É um ciclo, né? Já começou. Um ciclo de autodestruição. Ou seja, vai durar o tempo dele, mas eu anuncio aqui, jovens, que o YouTube está condenado. Procurem desde já alternativas a ele. Tem um pessoalzinho que está, inclusive, tirando a subsistência dele, né? E acreditando que isso possa ser possível, né? Então, eu já estou antecipando aos jovens que procurem alternativas, que tenham cartas na manga, porque a qualquer momento o YouTube vai vender, sei lá, vai se dedicar às suas outras, os seus outros braços comerciais pelo mundo e deixa isso aqui de lado. E como parece que assim a indústria, mesmo que a gente falou anteriormente, ela vai se apropriando das novas ferramentas também, né? Então, o YouTube, que era para ser um espaço para os independentes, já não é, né? A indústria mesmo já tomou conta e assim, eles se adaptam, né? Não adianta achar que vai acabar, que uma coisa vai acabar com a outra, porque é um meio até muito mais poderoso de atingir as pessoas, e a indústria cultural já tomou conta, né? Rapidamente, ela se apropria rapidamente. Né? Então é muito fácil para eles que já detêm assim o poder, já estão né? Já dominam mesmo. E vão continuar dominando, né? Através das novas ferramentas aí. O pessoal demora um pouco só para perceber, mas não tem jeito. Gabriel, quando é que você vem ao Rio? Não tenho nada marcado no Rio, não, né, por enquanto. Eu estaria, se eu tivesse algum tipo de... Uma vez eu liguei para o Hermínio Belo de Carvalho, né? Eu era menininho e tal. Eu queria entrevistá-lo.
Ele já atendeu assim: olha, eu não estou em editora, não estou no governo, não tenho amizade com empresários, não estou mais. Agora pode falar. Agora você pode dizer o que você quer. Eu falei: não, eu quero entrevistá-lo. Ele falou: não, então eu vou te enviar, me dá aí o seu CEP, eu vou enviar os meus livros para você, você os lê. Quando você acabar de lê-los, você volta a me ligar. Se você ainda quiser me entrevistar, eu fiquei, pô, eu era muito menino, eu falei, poxa, que coisa mais desagradável, grosseira, mas hoje eu percebo que ele estava certíssimo, estava corretíssimo. Ou seja, mas eu digo, se eu estivesse numa editora, numa gravadora, numa, não sei o quê, eu traria o Quintino. É Quintino, não é? Trio Quintina, é isso. Quilina? Quintina. 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 É. Eu traria o trio para tocar aqui no Rio. Provavelmente É num ótimo. Sesc, que só tem o Sesc agora, né? É. Não sei, eu não sei. Eu gostaria, inclusive, de deixar aqui um abraço para o Dom Camilo, que me falou do Black Shoes, e dedicar a ele esse papo. Queria que ele tivesse. Vamos fazer um outro com ele, né? A gente faz abre esse diálogo aqui, faz uma conversação mais aberta com o Dom Camilo. Vamos fazer. Ele está Vamos. vindo aí para o Rio. E deixar um abraço para os meus amigos de geração, músicos, que eu não sei por onde andam e não sei como vivem hoje. Sinceramente, eu perdi contato com eles. Aqui e ali vejo alguns aí envolvidos com coisas meio suspeitas, mas talvez estejam dando aula, talvez estejam, não sei, sinceramente, sem nenhum tipo de ironia, eu não sei como vivem os meus companheiros de geração, sinceramente não sei. Os que se dedicaram à música instrumental, enfim. Os imediatamente anteriores e os que chegaram imediatamente após, que dá esse período de 2 décadas e tal, eu não sei como estão esse pessoal. Mas deixo aqui um abraço se algum deles assistir essa conversação com o Gabriel Schwartz, músico. E que, olha, eu espero mesmo você no Rio de Janeiro. Quero ver aqui ou a orquestra de sopros, ou Black Shoes, alguma coisa sua aqui. Com certeza. Na hora que eu for aí, eu vou te convidar para assistir meu concerto, meu show. E a gente Maravilha. vai ter um papo real, é, não virtual, Mas mas esse vai aqui ser. também, esse aqui também é efetivo, está valendo. Não, esse é um E papo real através de um meio virtual, mas a gente vai se conhecer pessoalmente, vai ser um prazer. eu agradeço muito a sua gentileza e a sua fala. E vamos nos falando. Com certeza. Eu que agradeço também aqui esse papo, foi ótimo. E é sempre bom a gente estar assim pensando sobre nossas questões atuais aqui do nosso métier aqui, né? O que faz da nossa vida a nossa razão de viver, assim, né? Que é estar fazendo música e se dedicar a isso assim completamente. Então, sempre bom estar colocando aqui ou pensando e falando sobre isso. Então, olha, obrigado. Sabe que você tem um porto aqui no Rio de Janeiro, um porto seguro. Muito obrigado. E qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? Tá ok. Um grande Digo abraço. mesmo. Aqui em Curitiba também, a hora que você vier, tá em casa. Ok, muito obrigado, tá? Valeu. Tchau. Abração. Tchau, tchau.